Eu sou Silvana Elau, eu sou da IC Liderare, né? Estamos aqui para mais um debate paracientífico, que ocorre todo mês, no terceiro domingo do mês, e nós estamos hoje com os debatedores da gente, é uma honra muito grande, inclusive, a gente está aqui com a Marlene Roque, Fábio Marques, Simone Zolê, para mais este debate sobre liderança compartilhada. Você sabe o que é uma liderança compartilhada? João, você gostaria de falar alguma coisa? A gente quer justamente agradecer a participação aqui dos debatedores e do pessoal que está assistindo também ao vivo. A ideia desse debate não é trazer uma verdade absoluta sobre nenhum dos assuntos tratados, e sim a gente debater para aprofundar e ampliar esse conhecimento entre nós e quem está assistindo. Lembrando que é sempre uma construção de conhecimento, e vocês participando desse evento será muito gratificante, e assim a gente pode ampliar todas as dúvidas, o interesse de vocês sobre esse tema. Então, vamos dar oficialmente a abertura a esse debate, que é um evento gratuito, tá? Da Liderare. Vamos lá? Pessoal, gostaria de saber de vocês, então, a nossa primeira pergunta é: o que vocês entendem por liderança compartilhada? Por ordem de Bom dia. Acho que é interessante, só que deve ter algumas pessoas novas aí conectadas, né? Então, só apresentando, bom, eu sou Simone, né? Eu trabalho há mais de 20 anos com gestão, né, e desenvolvimento de líderes. Sou lideróloga, escritora, né? E voluntária aí da Liderare e da Conscienciologia. Meu nome é Fábio, eu sou pesquisador dentro da Conscienciologia, muito dentro da temática da liderança, né? Há muito tempo eu me interesso por esse assunto e com viés também dentro do processo da política. Então, também escrevemos livros em conjunto, né? E tem a ver diretamente com essa temática da liderança e modelos de liderança que sejam mais horizontais, que sejam mais efetivos, que os grupos consigam se organizar de maneira mais saudável, harmoniosa, efetiva e gerando um resultado melhor para todos. E acho que é bacana, daí, antes da Marlene se apresentar, né? Então, já se apresentando e respondendo, né, uma parte, pelo menos, dessa pergunta, acho bacana a gente, pelo menos, revisitar, né? Por exemplo, o que hoje a liderologia convencional fala, né? Do que é essa tal da liderança compartilhada. Então, vocês podem ter vários pesquisadores aí, né, na nossa sociedade, dentro dos processos tanto da administração empresarial quanto da própria psicologia, né, que eles já definiram, né, desde a década de 70, o que seria, através das pesquisas deles, a liderança compartilhada. De maneira geral, ela tem por base duas coisas: é o compartilhamento do poder, né, e uma limitação desse poder. Um compartilhamento do poder entre as equipes dos projetos e uma limitação da tomada de decisão com relação a esse limite de poder nessas instituições, sejam organismos internacionais, né, sejam empresas, enfim, de modo geral, tá? Só quem tiver mais curiosidade, que nunca chegou a estudar esse tema na linha convencional, né, dentro do paradigma convencional, vocês podem procurar lá o pessoal o Manzin Pierce, que escreveu o livro Twisted Leadership, o José Roberto Marques, o próprio Abílio Diniz, a Kim Cameron, o Abraham Zalesnik e o Hoveren Valentin. Inclusive, teve uma experiência aqui em Foz do Iguaçu, não sei se o pessoal que está aí em Foz vai lembrar, mas do segundo Fórum Internacional de Turismo do Iguaçu, que foi em 2008, onde um grupo de pesquisadores, né, do pessoal da USP, né, entre outros, fizeram uma pesquisa, né, de como seria tocar um evento internacional dentro desse modelo da liderança compartilhada. Então, vale a pena depois dar uma procurada aí. Tá? Mas, de modo geral, são essas questões que a liderança convencional traz sobre liderança compartilhada, né? Inclusive, eles falam que promove um comportamento comprometido, né, entre os membros da equipe devido a esse compartilhamento do poder, promove maior integração entre as equipes, tem uma liberdade de falar durante a execução da atividade compartilhada, isso aumenta o senso de
de pertencimento, né? E leva aí a uma contribuição maior das pessoas, né? Agora, existe um controle, né, para exercer o poder só no estritamente necessário. Então, é isso que, de modo geral, se fala numa liderança convencional, na liderologia convencional. O que a gente vai trazer aqui, pessoal, é uma abordagem do paradigma consciencial. Então, o que nós, enquanto estudiosos aí, praticantes, né, da conscienciologia, enfim, como que a gente enxerga essa liderança compartilhada com bases nessa realidade multidimensional, né? Levando em consideração o autoparapsiquismo, toda essa realidade multidimensional, tudo isso, tá bom? Então, só para dar, né, uma geral, e aí para a gente poder aprofundar. Vamos lá, Marlene, gostaria de saber um pouquinho mais sobre a nossa Marlene Roque. Então, bom dia a todos, amigos conscienciólogos, e também os amigos que estão aí, né, chegando dentro da nossa casa aqui da Conscienciologia, mas sem ter assim esse crachá que a gente usa, né, de IC, de conscienciólogo, porque todos somos, é óbvio, somos consciências, obviamente todos somos conscienciólogos, mas eu estou falando em estrito senso. Então, meu nome é Marlene Roque, eu sou autora do livro Liderança Compartilhada, Ferramenta Evolutiva Grupal. Veja que eu coloquei um qualificador no título, né? Porque a liderança compartilhada ela é neutra, é um tema neutro. Aliás, todas as lideranças eu considero como sendo um tema neutro. Eu sou voluntária do IPC e estou hoje à frente do projeto Ágora, né? Que é em liderança compartilhada com a IEC, na pessoa do professor César Cordioli, e também com o grupo de arquitetos do Colégio Invisível da Para-Reurbanologia. Esse projeto Ágora, mais à frente podemos falar dele, é muito interessante porque é a liderança compartilhada na prática, né? É a volta ao passado dentro do viés do paradigma consciencial. Então, os colegas já sabem aí, né, dentro o histórico do porquê que eu escrevi esse livro, que obviamente a Simone falava aí agora há pouco sobre o que tem de liderança compartilhada dentro da gestão participativa, enfim, o que tem nas gestões participativas e também na governança corporativa, né, que é mais utilizada dentro das empresas públicas. Tudo é exemplo de liderança compartilhada, sem dúvida, né? Mas o que eu coloco no livro é uma outra abordagem. Eu faço uma abordagem da liderança interassistencial, porque, em tese e por hipótese, nós vamos exercer essa liderança interassistencial a partir da próxima intermissão, ou seja, quando a gente não tiver mais esse corpo físico e nós estivermos lúcidos numa outra dimensão, que a gente chama de curso intermissivo, intermissão. Isso vai ser lá na frente. Mas hoje a gente já precisa começar a falar disso e vivenciar. Então, por isso, existe um período que a gente chama de pré-intermissiologia, ou seja, nós estamos nessa vida humana agora lúcidos quanto ao que nós vamos fazer lá na frente, que, infelizmente, a gente não sabe quando. Pode ser, infelizmente, amanhã, ou pode ser daqui a 4, 5 décadas, né? Ninguém sabe quando é que a gente vai descartar esse corpo físico e começar um novo trabalho numa outra dimensão e com outras equipes, totalmente diferentes dessas que a gente está acostumado por aqui, né? Gostaria só de falar, Simone, você falou alguma coisa aí da década de 70, da liderança compartilhada. Esse termo já vem desde Florença, da Idade Média, né? Desde que surgiram as primeiras companhias lá na antiga Roma, eles já falavam em liderança compartilhada. Lógico que não com essa expertise que tem hoje, que foi consolidada aí na década de 70. Né? E hoje está muito consolidada, principalmente na questão da gestão das empresas nos mercados de capitais. A Bovespa é um exemplo disso. Mas, então, isso tudo, gente, tem muito material interessante na internet. Nós não precisamos aqui ficar abordando, né? Claro que a Simone trabalha com isso, e é o foco dela, é o objetivo dela, mas, assim, tem muito material, muita gente interessante, muita gente boa, Gilberto Braga, tem vários grupos de executivos que já fazem
esse trabalho, a Vale do Rio Doce, depois que teve o problema de Brumadinho, está mudando toda a sua estrutura, porque os acionistas estavam fugindo, né? Não queriam mais fazer nenhum tipo de aporte, de compra de ações. Então, está tendo uma série de mudanças depois daquela questão, daquele evento que houve em Brumadinho. Mas o que eu chamo de liderança compartilhada no livro, né? Estrito senso, aí falando? Eu chamo de compartilhamento de saberes, de poderes e deveres, porque eu costumo falar que o sinônimo de liderança compartilhada é responsabilidade compartilhada, é dever compartilhado, e, é claro, compartilhamento de poder, sim, óbvio, né? Isso aí é o óbvio. É um poder horizontal, conforme a Fábio falou. Então, muitas pessoas, o problema reside aí, o que eu acho, muitas pessoas querem que o poder seja compartilhado, mas não querem que a responsabilidade seja compartilhada. Eu falo isso assim, sem nenhum tipo de medo de errar. Eu estou à frente de um projeto aí, já faz 3 anos, e quando a gente pergunta, você tem qual a disponibilidade, né, para poder participar, por exemplo, do Conselho dos 500, que é uma proposta de fazer um resgate antigo, ou seja, há 2.500 anos existiu esse conselho na Grécia Antiga, era um grupo, né, de cidadãos, foi só 10% da cidade de Atenas que atuava, mas, enfim, funcionava há 2.500 anos. E hoje a gente não consegue nem isso, nem aqui dentro, né, da Conscienciologia, a gente não consegue, porque quando você pergunta qual tempo você pode disponibilizar para frequentar, não, aí eu já não posso, aí eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho que buscar, não, tem que fazer aquilo, eu tenho que buscar fulano na escola, tem milhões eu posso colocar aqui centenas de desculpas. Então, assim, não adianta querer poder compartilhado se a pessoa não tem disponibilidade de ter a responsabilidade compartilhada e o para-dever compartilhado. Então, isso eu acho que talvez seja um dos maiores desafios da Liderare, né? Porque não adianta falar em liderança compartilhada e co-liderança evolutiva, que para mim são sinônimos, desde que passa o qualificador, conforme eu fiz liderança compartilhada, 2 pontos, ferramenta evolutiva grupal. Obviamente, eu estou falando de uma liderança super cosmoética e super positiva. Porque, claro, compartilhar a liderança qualquer um faz, é o que mais tem. O que mais tem é gangue. Você sai na rua, você nunca vê um assaltante sozinho. Ele está sempre compartilhando com alguém. Então, aquilo ali é a liderança patológica. No meu livro, eu coloco um rol com 17 lideranças patológicas, né? E olha que é um fragmento, né? Se a gente for fazer um rol exaustivo, eu acho que daria centenas de tipos de liderança compartilhada patológica, né? Tudo que envolve o micro-universo da pessoa, ou seja, a consciencialidade da pessoa, se ela pensa errado, ela pode juntar com alguém e potencializar aquele erro, compartilhar o que é a sua liderança, porque eu não falo a minha definição de liderança no livro, eu fujo totalmente dessa questão do cargo e função, né? Enquanto gestão de pessoas, cargo, gerência, coordenação, nada disso. É a condição de ter a direção ou controle das próprias ações no relacionamento com outras, com os princípios conscienciais e com as realidades do cosmos. Ou seja, permeia tudo e todos no relacionamento com outras pessoas. Tanto que no livro eu faço umas questões, umas perguntinhas, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, às vezes eu ficava com vergonha, eu falei, mas será que eu preciso colocar isso? Que ridículo, né? Mas que ridículo eu fazer essa pergunta para o meu leitor. Mas foi preciso, eu tinha a inspiração de que era preciso, porque as pessoas precisam pensar do pequeno para o grande. Para ela aferir o nível de liderança dela, eu tinha que perguntar, você ao sair com seu cachorrinho, né? Você deixa ele invadir o jardim alheio? Ele faz lá o número 1, número 2, e você deixa daquela forma mesmo? Aquilo ali vai revelando como a pessoa se comporta, porque a liderança que eu falo, ela se embasa na intraconsciencialidade, na forma que ela se manifesta. Não adianta você querer compartilhar aquilo que você tem de péssimo, né? A gente tem que qualificar, ver o que eu tenho de bom para poder ajudar o outro. Porque eu tenho de péssimo, eu vou ter que me cuidar, eu vou ter que reciclar, e não adianta o outro me falar, e não adianta eu falar para a Silvana nem para o João o que eles precisam. Eles é que vão ter que fazer a pesquisa e saber. Então, assim, para isso eu falo muito no conscienciograma e eu faço algumas perguntinhas, né, sempre muito cretinas e às vezes muito pequenas, mas é um nível médio, né,
da consciencialidade planetária, eu ainda precisei de falar dessas coisas. Então, é isso. E Marlene, até eu estava lembrando aqui, né? É como se fosse um crescendo mesmo, né? A gente saiu lá falando, né, de vidas passadas, né? Muito lá atrás, né, tinha o contexto dessa liderança mais autocrata e a gente conseguiu estar migrando disso para uma liderança mais centralizadora, mas sem essa postura do autocrata, né? Ou seja, centraliza as coisas em si, mas é uma pessoa que ouve, né? Porque o autocrata ele não ouve feedback, né? Ele é fechado. E o líder a liderança centralizadora, ela já deixou de ser autocrata, ela já consegue dar e receber feedback, ela já é aberta para isso. Então, legal, é um ponto positivo. Aí eu estou imaginando esse crescendo, sabe? E aí, dessa questão mais centralizadora, a gente já está conseguindo, de maneira geral, de modo geral, começar a compartilhar essa responsabilidade, esse poder, né? Então, sair dessa liderança autocrata para uma centralizadora e para uma mais compartilhada. Exato. E aí, uma coisa que você trouxe, eu estou totalmente de acordo, que essa é compartilhar de responsabilidade mesmo, né? Ela é de poder, de responsabilidade e de habilidades, porque daí você vai colocar a pessoa certa no lugar certo, né? Aquela pessoa que ela rende mais ali, naquela atividade, naquele projeto, naquela situação. Isso é muito interessante, né? Esse contexto. E levando em conta essa realidade multidimensional, o que acontece no nosso dia a dia, né? Em qualquer lugar que você esteja. Então, qualquer pessoa pode, sim, compartilhar o seu melhor, ou seja, usar o seu melhor naquilo que ela está fazendo, em todas as coisas que ela está fazendo, né? Isso é bem interessante. E aí isso possibilita que quando você pensa no bem, né, no promover esse bem, o melhor, você consegue se manter conectado com consciências mais que realmente estão nessa frequência aí de querer o melhor, né, naquela situação, naquele contexto, né, e tudo. Então, isso é um panorama bem, bem interessante. Então, imagina, né, se a grande parte das pessoas, na hora que entenderem isso, o quão de resultados, né, positivos que a gente iria estar conseguindo, né, de cada um assumir aquele papel que precisa ser assumido, né, à frente das coisas, né, seja à frente da sua casa, na sua vida pessoal, na vida profissional, no voluntariado, esteja onde você estiver, né, e você conseguir realmente assumir isso é bem interessante mesmo. Agora, o que a gente vê nessa fase, né, dessa liderança compartilhada é que ela puxa, que massa, ela é muito avançada, mas existem coisas mais ainda avançadas, que é a liderança participativa, que é mais avançada ainda do que a liderança compartilhada. Só que não adianta, a gente não vai ir para lá enquanto a gente não vivenciar essa liderança compartilhada, né? E o que a gente tem visto nos grupos, né, de maneira geral, né, não só no nosso voluntariado, mas em outros locais, que as pessoas ainda, elas têm um certo receio de perder o controle, né? Então, ainda há, sim, e eu acho que é por isso, inclusive, que nós estamos ainda nesse estilo de liderança, né? A gente não avançou mais para frente, porque tem esse nível ainda de controle, de receio, um certo medo de perder aquilo que a pessoa perder acha o poder que é mesmo. A palavra é perder o poder. Sabe? Não, mas eu acho que tem essa coisa de perder poder, mas também tem aquela coisa da tradição, né? De perder a tradição, né? Nossa, mas isso aqui surgiu a partir de tal coisa. Se a gente começar a compartilhar muito decisões, né? E tudo isso vai se perder. Então, isso a gente tem visto, tanto em instituições, empresas, no nosso próprio grupo, enfim, né? E não sem razão, né? Que a gente não pode ser ingênuo, né, Simone? A liderança compartilhada é um aprendizado novo. Para saber distribuir entre vários atores, a pessoa tem que ter cosmovisão, porque senão ela bota todo o trabalho, joga tudo fora. Eu gosto muito de sintetizar o meu trabalho dentro de uma pensata que me foi passada dentro de um curso. Assim, eu fui num curso, a pessoa nem sabia lá que eu estava pesquisando um tema. Aí cheguei lá, a consciência, né, que estava lá falou para mim: liderança compartilhada é trabalhar como operário e pensar como gestor. Ou seja, a hora que a pessoa pensa nisso, não, realmente, eu penso como gestor,
mas eu trabalho como operário. Não é aquele negócio de cima para baixo, é o que o Fábio estava falando, a questão da horizontalidade, né? Que a gente ainda precisa aprender. Esse aprendizado, a gente fala, a Simone falou aí na questão da primeira, a gente tem que fazer a liderança compartilhada. Eu penso assim, eu vejo a liderança compartilhada enquanto cosmoética, né? Aí eu estou fazendo o qualificador dela, porque, conforme eu disse, eu não vou ficar aqui falando de liderança patológica, porque eu não vou chamar lá, não vou lá no presídio perguntar para ele por que ele compartilhou com aquele monte de gente. Isso aí já está fora do nosso contexto. Essas consciências vão evoluir, um dia elas vão estar falando aqui o que a gente está falando agora. Então, não é isso. Eu estou falando da questão da cosmoética, ou seja, o que você tem de melhor para compartilhar e o que você pode fazer pelo outro, porque eu falo muito no meu livro também, Simone deve conhecer muito, que é aquela teoria X e Y do MacGregor, né? Porque tem gente que não gosta de responsabilidade, não tem aptidão para liderança. E o outro tem, não só tem, como gosta daquilo, que é a teoria Y. Então, eu penso assim, no nosso caso, enquanto conscienciólogos, intermissivistas, a gente tem uma responsabilidade maior para acolher esses liderados e trazê-los à condição da coliderança. Porque se a gente fala em coisas evoluídas num proto-estado mundial, numa questão de estado mundial lá na frente, a gente vai ter que ajudar essas pessoas a gostarem da liderança, a terem essa aptidão que ainda não têm. E aí tem uma coisa interessante da gente entender melhor, eu acho que tem uma palavra essencial quando a gente fala de liderança, que é a questão da liberdade, né? Entender o paradigma do líder liderado, ele ainda está voltado para um viés verticalizado, onde ou você domina ou você é dominado. Exato. E aí o processo evolutivo, ele nasce justamente no momento que a pessoa sai desse paradigma, né? Ela sai dessa visão, né, de ou eu mando ou eu vou ser mandado, ou eu domino ou eu vou ser dominado. Exato. E ela começa a assumir mais o seu dever, o seu para-dever, a sua responsabilidade, como você tinha dito, né? E que isso vai fazer com que ela conquiste, através do autoexemplo, ela vai virando exemplo também para os outros, para os demais, e as pessoas vão procurando ela, naturalmente ela vai virando uma liderança naquilo que ela faz bem, sem precisar fazer propaganda, né? Porque o exemplo, ele fala muito alto, né? Mas eu acho que um ponto central disso, quando a gente fala muito de liderança, envolve superação de algumas crenças irracionais, no sentido de conseguir se libertar de algumas amarras, que são crenças irracionais arraigadas dentro de modelos de liderança, ou modelos em que geram apego a determinados grupos, ou a determinado status, né? Como foi dito aqui, de dividir poder, né? Mas aí eu vou deixar de ser a peça central no processo, eu vou deixar de ser o cara que fala sempre dar a última palavra, né? E isso mexe muito com a identidade da pessoa, né? Porque a pessoa mistura a identidade dela com a identidade de liderança, né? A figura dela é a figura de líder. Então, se eu sou líder, eu já não tenho mais a minha identidade, né? Ela vai ficando muito tempo dentro daquela autopercepção, né? De figura de líder, né? E aí, dentro disso, como é um tema muito antigo, né? Tem muito estereótipo, né? Em relação a o que é ser líder, né? Modelo de líder, né? Como um líder deve se comportar, né? E aí tem uma série de crenças que não são só pessoais, são crenças mesológicas, são fatores culturais da sociedade que introjetam expectativas no que é ser um líder, né? Então, até tem gente, por exemplo, que não se vê líder porque ela não se vê representando aquele papel, mas não aquele papel de responsabilidade, mas aquele modelo. Não, mas eu não consigo falar desse jeito, né? Eu não vou me vestir dessa forma. Mas quem disse que precisa falar desse jeito ou se vestir dessa forma para assumir responsabilidade? Então, aí entra a questão da quebra de modelos mentais, né? Crenças irracionais que estão dispersas na sociedade de maneira geral. Tem muito estereótipo em relação à questão da liderança. E aí se esquece de trazer a questão da singularidade consciencial, né? De a pessoa, não caiu a ficha ainda, me parece, né, para uma parte das pessoas, de que ela é a própria inovação, né, que o mundo precisa, né? Porque a partir do momento que ela é singular, fizeram ela jogar a forma fora, né? E ela aplica realmente os mega trafores, né, os traços, força dela, conscienciais, traz as ideias inovadoras dela, com coragem, ousadia. É isso que ela vai contribuir, né, em todo o processo, para a gente sair
dessa filosofia, dessa mesmice, né? Desse, putz, voltou de novo, né? O mesmo ciclo, né? É porque o que acaba acontecendo aqui não é nada contra quem já assumiu a liderança, pelo contrário, mas o que acaba acontecendo é que você vê que às vezes é uma rotação de cadeiras, né? O próprio César Cojoli falou no último Calepino, debate lá do Calepino, ele falou isso, né? Você vê que acaba sendo uma troca de cadeiras, né? Então muda a liderança de um determinado projeto e o outro que estava liderando outro projeto só inverte, né? Pois são as mesmas pessoas trocando de cadeira dentro de funções que estão tem alguma visibilidade e tudo mais, né? Mas a grande maioria, né? O que não está lá? E eu acho que essa é a grande questão. Por que não assume, né? O que está por trás disso? O que limita essas consciências, embora todo o potencial que elas tenham, o que as ainda limita a assumir o seu papel intrafísico e o seu para-papel extrafísico, né? Vir representar realmente aquilo que ela veio agregar na vida dela e na vida das pessoas, de maneira geral, né? Então, acho que essa é uma boa pergunta aí, para inclusive jogar para o pessoal que está participando aí, para o pessoal falar o que vocês acham, gente, na opinião de vocês, o que limita as pessoas é de fato assumirem a sua autoliderança evolutiva e assumir os papéis que precisam ser assumidos, né? O pessoal está participando bastante, Simone, temos bastantes perguntas aqui no nosso chat. Agradeço desde já, todo esse empenho, essa participação. Eles estão gostando muito do que está sendo dito. E nós vamos falar, a primeira pergunta aí é dirigida à professora Marlene, foi uma citação que ela colocou no livro dela, na página 211. Liderança compartilhada é restringir o poder individual, visando a propiciar o empoderamento coletivo do grupo envolvido. Então, o Adelino Denk, ele pede para você expandir, por favor, este conceito. É tudo isso que a gente falou e muito mais. Como é que ele chama? Adelino? Adelino. Adelino, bom dia. Quando você restringe, quando você pensa em compartilhar a sua liderança, a primeira ideia que vem é o quê? Perda. Né? Eu vou compartilhar, igual o Fábio estava falando ali, eu vou compartilhar, então eu vou ter que dividir. Né? Não existe compartilhamento sem dividir. Só que essa divisão, ela não... Quando você pensa nisso também, que a Simone fala muito, a questão da singularidade dos trafores, ela não é uma divisão, ela vai ser uma soma, ela vai ser uma divisão momentânea. Você vai perder uma parcela, mas ali na frente você vai ganhar muito mais. Por quê? Porque se eu compartilhar aqui com os meus colegas, suponhamos que eu compartilho aqui, ó, a gente junta nós 5 aqui e vamos, numa sala, colocar tudo que a gente tem de bom, o que tem de ruim não precisa, a gente aqui vai ter que saber e vai ter que reciclar. E aí a gente vai ver que tem um monte de coisa que a Simone tem que eu não tenho. Tem um monte de coisa que o Fábio tem que eu não tenho, que a Silvana tem que eu não tenho, e que o João tem e que eu não tenho. E que não adianta eu correr muito nessa vida, porque eu não vou ter milhares de vidas que os 4 tiveram que eu não tive. E também eles vão ver isso, um monte de coisa que eu tenho e que eles não têm. Aí é que nasce o que a Simone fala sempre da singularidade consciencial, que é a questão daquilo que a gente chama também do seu diferencial, do seu o que você tem no seu micro-universo que você pode contribuir e que o outro não tem, só você pode, enquanto mini peça. Então, quando você restringe esse poder um pouquinho para empoderar um grupo, que seja, o grupo que eu falo, gente, pode ser 2, 3, 4 ou 500, que eu estou correndo atrás aí, não sei nem quanto tempo faz, e não consigo, né? Não consigo formar esse conselho dos 500. Por quê? Porque os colegas já falaram. Medo, a questão de achar que vai, né, a tradição, não, vai dar errado, porque o fulano e o ciclano está lá naquele meio, olha, aqueles ali, olha, nossa, é um perigo. Nossa, eu já fui lá, eu já ouvi ele falar uma coisa lá na internet, não sei em que ano, aquilo ali é um perigo, é um problemão. Então, as pessoas focam nos trafares, no que elas têm de negativo, e às vezes num passado até de outra vida. Como a gente fala em multidimensionalidade, paradigma consciencial, o tempo todo a gente fala disso. E ainda que a gente não fale, nós sabemos que nós estamos com companhias extrafísicas, tanto de assistidos, ou seja, de pessoas ligadas a nós, que estão aprendendo conosco, como amparadores interessados no nosso trabalho, e também muito empenhados em nos inspirar para poder melhorar a nossa manifestação aqui enquanto líderes e enquanto consciência em geral.
Então, eu penso que é isso, né? É você olhar o que o outro tem de melhor e que você não tem. Isso é o empoderamento coletivo do grupo. Não adianta eu querer ter todos os trafores da Simone, do João, da Silvana e do Fábio, porque eu não vou ter. Não adianta, eu não posso me iludir. Se eu falar isso algum dia, gente, vocês me corrigem, eu não vou ter esses trafores todos numa única vida. Isso é ridículo, isso não existe. Os amparadores, os serenões, eles evoluem, né, dentro de uma linha, eles dominam todas as linhas, mas eles têm uma expertise. Né? Por quê? Porque teve várias vidas dentro daquela expertise, dentro daquela atuação. E não adianta, todos nós temos isso, porque nós viemos evoluindo de forma diferente. Eu fui algum bicho que a Simone não foi. Né? Eu passei por um monte de experiência que a Simone não teve, o Fábio, que a Silvana, que o João, e você, Adelino. Então, é nesse sentido. Porque a Simone fala de singularidade consciencial, eu assino embaixo. Muito bom. Eu acho que para complementar um pouquinho essa fala, né, vem a pergunta do Marcelo Brivilati sobre as lideranças e principalmente sobre a liderança compartilhada. Ele pergunta qual o fator preponderante para chegarmos num estilo de liderança ainda mais avançado, objetivando a interassistencialidade. Então, acho que é um aprofundamento aí dos nossos temas que a gente está falando agora, né? Quer falar, Simone? É para mim ou é para a Simone? Não tem, não está direcionado. À vontade. Bom, eu vou falar rapidinho e passo para a Simone, né? Lógico que, gente, quando a gente fala em liderança compartilhada, cosmoética, a própria Liderare, né? Está sempre falando na coliderança evolutiva, isso tudo é dentro do nosso nível evolutivo, é o que a gente consegue absorver nesse momento. É óbvio que deve ter centenas e milhares de coisas e de tipos de liderança muito mais evoluído que isso. Mas no nosso momento a gente não consegue vivenciar nem isso que a gente fala, quanto mais o que tem lá na frente. Né? O Valdo deixou uma pensata muito interessante que eu não coloquei no meu livro, porque ela não tinha sido ainda publicada no léxico. Mas eu coloquei no meu verbete, que é o benefício da liderança compartilhada, que é a melhor liderança compartilhada é com a Equipex de amparadores extrafísicos. Então, sim, isso aqui é a nossa cara, enquanto conscienciólogo. Né? Por quê? Porque nós sabemos que no extrafísico existem consciências muito mais evoluídas interessadas nesse trabalho. Eles devem ter milhares de outras formas de atuação que a gente não chega nem a arranhar pelo nosso nível evolutivo e principalmente porque a gente está num ambiente de 4 corpos e é muito mais difícil essa liderança aqui no intrafísico. Né? Se fosse fácil, a gente não estava aí com tanto problema dentro da política. Né? Porque se você for pensar, a política tem liderança compartilhada, tem o Congresso, tem o Supremo, né? Não a gente vive numa democracia, pelo menos em tese, teoricamente. E a gente vê que as coisas não estão funcionando, né? Pelo menos eu vejo assim. Agora, em relação a esse tema aí da democracia, é interessante de entender também que a democracia ela leva um sistema de líder liderado. E tem aquela frase célebre antiga, e eu concordo com ela, em grande parte. A democracia é a ditadura da maioria. Quanto mais decisões a gente colocar no ambiente de democracia, em que a gente coloca decisões para uma maioria votar, a não ser que haja um consenso absoluto, né, todos decidam para aquilo ali, vai ter sempre alguém contrariado. Óbvio que viver em grupo envolve decisões conjuntas. A grande questão é o quanto a gente precisa levar decisões conjuntas para serem tomadas em ambientes democráticos e o quanto a gente consegue viver através do mecanismo de descentralização da decisão através da união pela liberdade. Então, quando a gente traz essa ideia da restrição, Marlene, ali do quanto a gente precisa restringir para poder colocar o interesse do grupo, eu vejo um pouco diferente. Assim, eu acho que a gente não tem que restringir, eu acho que pelo contrário, a gente precisa se libertar. Dar vazão a quem você dar vazão aos seus trafores, à sua singularidade. A tendência com isso é que a pessoa ela consiga qualificar também a sua manifestação. E na medida que você começa a ter um grupo em que as pessoas têm essa atuação e consegue assumir essa singularidade, você começa a ter uma diversidade grupal maior e a tendência também é que haja dentro dessa diversidade um nível de amadurecimento do grupo, até por conta da necessidade inevitável de uma transparência grupal. Então, até o Valdo, uma vez, ele falou no Atetur, para mim foi uma das coisas que mais marcou que o Valdo trouxe, foi, no Atetur, ele perguntou lá, qual é a maior característica das comunex evoluídas? E aí lá tinha umas 30 pessoas, ninguém deu a resposta que ele achava que era correta, né?
que é justamente a questão da transparência. E aí ele até falou assim que as comunidades evoluídas são ambientes onde há um nível de transparência muito elevado, e essa transparência, ela revela o nível de maturidade do grupo. E quanto mais transparência, mais o desafio também para que haja essa maturidade. Então, eu não vejo muito no sentido de restringir a liberdade do indivíduo, de restringir a manifestação em prol do interesse coletivo, mas eu vejo mais no sentido de a pessoa assumir, mas também ter o respeito perante a diversidade e a liberdade dos outros. Porque se a gente for pensar dentro do curso Grupo Kármico, a gente caminha da união pela interprisão e aos poucos a gente vai se libertando e vai conseguindo caminhar para a união pela liberdade. Então, acho que um grande erro, quando se fala, por exemplo, do Estado Mundial, dá um frio na barriga e, ao mesmo tempo, dá uma esperança, dependendo de como se enxerga isso. Por exemplo, no Estado Mundial, você vai ter um Estado centralizado que vai definir tudo o que vai acontecer, isso aí seria uma tragédia planetária. Agora, o que seria um Estado Mundial que eu acho que seria um caminho interessante para a gente pensar? Não seria nenhuma federação, seria uma confederação mundial em que diversos povos, nações, poderiam viver de maneira harmônica, respeitando a sua diversidade, interagindo de maneira qualificada, né? E com a participação cada vez menor daquela figura tradicional do político, do burocrata, do Estado e tudo mais, né? Até porque quanto maior o Estado, menor a liberdade do indivíduo. Quanto maior o Estado, maior a imposição das decisões de uma minoria frente a uma maioria. E existe nisso a arrogância fatal do burocrata. Porque um burocrata, por exemplo, vamos falar do Bolsonaro ou do Lula, seja o político que for, vamos dizer que seja uma pessoa muito iluminada, que tenha muita boa intenção. Ele nunca vai conseguir prever quais são as melhores interações, decisões para 210 milhões de pessoas só no Brasil. Então, toda vez que um burocrata decide algo, ele está fazendo uma média. Ele está atuando de maneira generalizada. Então, ele não está nem compartilhando poder, ele está trazendo o poder para cima, né? Aquela questão da centralização, e está definindo o que é melhor para as outras pessoas. E aí você vê, por exemplo, num país como o Brasil, que tem uma geopolítica tão diferenciada, o Sul é totalmente diferente do Norte, do Nordeste, o Leste e tudo mais. Até em termos de políticas de saúde, você tem uma diversidade local muito grande. E é interessante a gente comparar, por exemplo, com modelos de países que são bem evoluídos, como a Suíça, onde você tem as decisões acontecendo nos cantões. Na Suíça é interessante, acho que a maioria não sabe disso, mas a população não sabe nem o nome do presidente da República. Tamanha a importância que ele tem naquele país. Uma lei federal, ela cai se 80 mil pessoas, mais ou menos, fizeram abaixo-assinado contrário àquela lei. Então, você vê que o quanto essa descentralização, na medida em que ela traz essa liberdade, ela promove também a singularidade, promove a inovação e promove o crescimento do PIB, de todo o processo de riqueza, de enriquecimento dos países. E quanto maior a centralização, maior o engessamento burocrático que você começa a ter também. Eu posso dizer assim, como médico, né, qual é a nossa dificuldade em termos de Ministério da Saúde? Você tem que ter um ministro que vai definir a política de saúde para o Brasil inteiro. Mas não existe uma política de saúde que sirva para o Brasil inteiro. Existem particularidades locais que precisam ser preservadas. E quem vai poder dizer o que é melhor dentro dessa particularidade local, se não a própria pessoa que está no local, né? Então, atuando junto com os governos, né, eu vejo que a pressão é muito maior, por exemplo, na prefeitura, que é quem está mais próximo das pessoas, né? Então, eu acho que é muito interessante a gente tentar entender essa questão da liderança compartilhada, que caminha não só para o compartilhamento do poder, mas também para a questão da maturidade grupal, que assume protagonismo conjunto em ambientes coletivos. Então, não é você abrir mão da sua singularidade, não sei se, acho que não foi isso que você quis dizer também. Não, eu vou fazer uma parte, Fábio, vou esperar você terminar e vou fazer uma parte. Então, nesse sentido, não é abrir mão se restringir, mas pelo contrário, é você se empoderar, mas também dar o espaço para que os outros façam esse movimento também, né? E aí a gente caminha aos poucos para essa união pela liberdade. E aí, por isso que a gente vê na Liderare essa progressão, né? Você tem a liderança autocrata, essa liderança autocrata, ela evolui ao longo das vidas, depois ela vai se tornando uma liderança menos centralizadora, na medida do possível ela vai começando a ter um compartilhamento maior de poder,
E aí aí você vai começando a ter maturidade grupal para começar a trabalhar com o processo da liderança participativa, que para mim, por exemplo, é o modelo do Conselho dos 500, onde você começa a ter uma valoração maior das ideias em detrimento de quem está trazendo a ideia, que aí entra no processo da ideiocracia, que é a força das boas ideias, que são lapidadas em grupos, inclusive. E aí a gente vai caminhando aos poucos, e aí na medida que vai se desenvolvendo maior o parapsiquismo, e a pessoa vai chegando no nível evolutivo maior, aí vem a questão do trabalhar em conjunto com os amparadores dentro do modelo do teleguiado autocrítico, que é isso que a gente chama de coliderança evolutiva. Então, tem um crescendo, e é interessante entender que dentro desse crescendo existe uma caminhada da união para a interprisão, onde há um processo de dominação e dominado, que é o negócio do autocrata, uma caminhada que a pessoa começa a ter uma aproximação cada vez maior desse modelo de convívio da união pela liberdade, onde não há essa imposição. A única imposição que há, e a única equidade que há, é a equidade perante a autocosmoética. Porque se a gente for pensar em termos de direito positivo, direito negativo, em termos de equidade, que muito se discute, a verdadeira equidade é a equidade perante a cosmoética. Porque a cosmoética é infalível. O que você fez no passado, você errou, você vai, em algum momento, você vai ter que acertar aquilo. E enquanto não acertar, você vai ter uma dívida em relação a algo que você deixou para trás ou alguém que você, de alguma forma, prejudicou. Né? Então, acho muito interessante a gente entender o processo de desenvolvimento da liderança dentro do contexto do curso Grupo Kármico. Entender melhor isso, fazendo essa correlação com a liderança. É justamente por isso que eu coloquei restringir, Fábio, porque, conforme você sabe, o curso do ciclo Grupo Kármico, ele tem as fases e leva geralmente 750 anos para poder fazer a recomposição, né, de cada crime. Então, isso é uma coisa assim, que me causava muito espanto ali na época das tertúlias, que eu perguntava muito para o Valdo, tem até no léxico também. Então, assim, não adianta a gente querer sair da fase da interprisão e ir lá para a libertação. Né? Tem todo aquele percurso ali, vai passar primeiro pela vitimização, né? Depois vai passar pela questão da recomposição, depois que vai para a libertação. Então, quando eu falo propiciar, restringir o seu poder individual, é porque não existe na cabeça das pessoas, ela não vai entender, olha, eu vou me libertar agora e vou dar tudo aqui, toda a minha liderança. Então, tem que falar o passo a passo. Conforme eu te falei, eu tive essa preocupação no livro de colocar o passo a passo para as pessoas entenderem onde a gente está e onde a gente quer chegar. Por isso é que eu faço aquelas perguntinhas que eu achei ridículas, mas que foram inspirações justamente para as pessoas pensarem, porque filosofar sobre a questão da libertação, sendo que a gente está aqui numa plena recomposição e muito complexa, muito difícil, eu acho assim que seria utopia. Então, eu acho que tem um caminho, um caminhar. Eu concordo com você, que é a libertação. Concordo mais ainda com essa questão que você falou do Estado Mundial. Quando eu falo Estado Mundial, gente, se eu não falei a palavra cosmoética, eu volto atrás. Rebobina a fita, Estado Mundial cosmoético, porque Estado Mundial já teve aí com Alexandre o Grande, já teve o Império Romano, eles queriam impor uma hegemonia, isso aí já é coisa antiga. Isso aí está fora de cogitação. Estado Mundial que eu falo é dentro daquelas premissas do livro do professor Jaime, Princípios do Estado Mundial Cosmoético, que é justamente a questão da evolução. Com a vivência da cosmoética, da consciencialidade, as pessoas não vão querer mais impor a sua vontade, impor a sua liderança. Elas vão abrir espaço naturalmente para que o outro também dê a sua contribuição dentro dos seus trafores, dos seus atributos singularíssimos, personalíssimos, individualíssimos, de milhares de vidas e que cada um de nós tem. Então, assim, eu usei o verbo restringir de propósito, porque quando eu chegar perto de qualquer líder, não adianta eu falar em libertação. Eu vou ter que usar primeiro um vocábulo que ele vai entender, entendeu, Fábio? Mas, obviamente, que o objetivo é a libertação, é claro. Pessoal, a gente vai pegar aqui algumas perguntas até do YouTube. Tem bastante pergunta, o pessoal está bem ativo. O Marco Nascimento fez uma pergunta agora que tem a ver com o que vocês estavam falando. A liberdade de expressão das ideias requer senso crítico, porque a defesa de pontos de vista anticosmoéticos pode trazer prejuízos para o grupo. Quais as maneiras de lidar com isso? Eu acho que essa afirmação é perigosa, porque quem decide o que é o não cosmoético? Quem decide o que é o não perigoso?
Entendeu? Eu não vejo outro caminho que não a liberdade, porque a própria a transparência, a liberdade de manifestação e de expressão vai fazendo com que o grupo se qualifique. Olha, aquilo que ele falou ali é uma balela, tá vendo? Ele está falando pela quinta vez e aquilo ali não aconteceu. Então, é o caminho da liberdade, o caminho da transparência. Né? É o caminho de confiar no discernimento dos outros, e não na ideia de que ter alguém que vai julgar o que é certo ou errado, ou o que deve ou não ser dito. Porque a gente caminhou no mundo hoje, assim, o processo verbal já virou uma agressão, entendeu? Então, se a pessoa ela não concorda com algo, ela não se sente discordada, ela se sente agredida. Ah, então foi ofensivo. Então, quem define o que é ofensivo ou não? Então, a gente começa a entrar numa esfera muito complicada. E para decidir isso, a gente vai ter que definir alguém que vai definir o que é. E aí, essa pessoa, obviamente, ela vai ter mais poder que os outros. Então, como é que fica isso? Então, esse é um caminho muito perigoso. Eu acho o mal menor a liberdade. E aí, na medida que você tem liberdade, você tem aquele tiozão que fala um monte de besteira, que ninguém leva a sério. Entendeu? Você tem outro cara que quase não fala nada, mas todo mundo vai lá perguntar pro cara, mas vem cá, o que você acha disso? Não, eu não vou meter mais porra, sua opinião é muito importante, porque o que ele fala tem valor. Então, as pessoas elas vão conseguindo fazer essa gradação de valor na prática. Agora, se a gente tira essa capacidade dela, realmente a vida vira um monte de criança, né? Que aí já vai ter que ficar... Eles ficam dependentes de alguém dizer o que é certo e o que é errado. Então, eu acho que o caminho mais saudável, mais rígido, é o caminho da transparência, é o caminho da liberdade de expressão. Isso, se tem um tiozão lá que está falando besteira, o pessoal até... mais uma vez ele está falando besteira. E às vezes, como eu falei, vai ter o cara lá que nem fala, mas é o cara que todo mundo quer ouvir. Ele fala, às vezes, uma palavra, aquela uma palavra que ele fala tem muito mais peso do que o outro cara que está falando um monte de coisa. Então, é um processo de maturação grupal. Então, da mesma forma como quando você tem uma liderança centralizadora que assume a frente, a tendência, do ponto de vista social, é que o grupo se submeta a ela, por uma questão até de acomodação, isso é um fenômeno social, né? Tem um trabalho para fazer lá na faculdade, alguém toma a frente e vai fazer, tu acha que vai ficar todo mundo chateado? Não, que legal, o cara vai fazer o trabalho lá e eu vou ficar aqui na boa. Tem muita gente que gosta disso e se sente confortável com isso. E se der errado, vai ser culpa do cara que tomou a frente lá. Aí vai jogar pedra no cara. Então, ter eu acho que ter essa pluralidade, eu acho muito mais rico, né? Até para o desenvolvimento dos indivíduos do que ter alguém que vai ser eleito para poder dizer o que deve ser dito ou não, né? Eu acho que o grupo vai ver, né, Fábio? O grupo vai ver. Se tiver coisa muito errada, o debate vai mostrar aquilo. O consenso é muito importante. Eu acho que deixa para lá e o grupo vai ver se aquilo tem lógica ou não, gente. Eu acho que isso aí... A pessoa precisa sua loucura, a sua razão, né? E cada um faça o julgamento. A ideia é eucracia, né? Deixa... Eu acho que a liberdade de expressão tem que ser, lógico, se for ofensiva, aí é outra coisa, mas aí nós temos normas, nós temos direito, né? Nós temos, a gente vive num estado de direito, existem formas de punição. Eu não vejo dessa forma assim, acho que o Fábio falou muito bem. Eu acho que cercear a liberdade alheia, ela pode falar a besteira que for, se for muito engraçado, a gente ri, se for muito grave, né, a gente tenta ajudar, mas a gente não vai. Se tiver a média positiva, se tiver 10 pessoas, uma fala uma coisa totalmente sem lógica, é lógico que os 9 vão concordar que aquilo lá está fora da casinha, e o momento não é de agredir a pessoa, é de acolher. A gente não fala em assistência, em trazer um co-líder para perto de nós. Olha que coisa legal também, né, Marlene? Quando a pessoa fala o que ela pensa, ela está mais aberta a receber feedback. Exato. Né? E ela está se mostrando quem ela é, né? E aí com aquilo ela vai poder também receber mais feedbacks. É muito melhor, o Walter falava muito isso também no Tertuliário, né? Não permaneça aqui muito tempo calado, né? Fala o que você pensa, né? Exato. Como é que ele vai ser ajudado? Está pedindo socorro. Eu acho assim, se a pessoa falou uma coisa muito errada, está muito discrepante da média, é responsabilidade do grupo que está um pouquinho melhor ajudar, não é isso? É boa. Tá às vezes a média não serve também, a média é mediana. Tem pessoas que vão trazer coisas muito avançadas, o grupo não vai entender, não tem problema. Mas aí não pode fazer estupro evolutivo, amigo, eu sei disso. Que tem não de vai um lado, tem de outro. Vai ter que ir mais ou menos na média até chegar uma média, até essa média evoluir um pouquinho e acompanhar aquele lá da frente, entendeu? A gente viu isso por aqui, amigo. A gente não tem... Mas é união pela liberdade, entendeu?
essa pessoa vai estar trazendo aquela ideia inovadora que ela também não queira impor nada só aos outros, mas também não vamos restringir a capacidade, a liberdade dela de trazer isso, porque o grupo, normalmente, os consensos grupais, às vezes, eles são nivelados pela mediocridade, né? Também. A média é 5, né? A média não é 9, 10, né? A média é 5, né? Então, esse é um problema também. É um problema, mas que ela ainda tem que preponderar, Fábio, para não ter a questão do estupro evolutivo e para não ter guerra, né? Às vezes é melhor você abaixar. Não, olha, eu estava com uma ideia super maravilhosa, mas, poxa, não tem ninguém que concorda comigo, eu não vou ficar ali brigando com os colegas, né? Eu vejo muita gente fazer isso. Diferentes. Uma coisa é liberdade de manifestação, outra coisa é liberdade de impor alguma coisa aos outros. E imposição não é liberdade, não é um ato de liberdade, né? Até porque uma imposição ela gera interprisão. Então esse acho que é o ponto que a gente precisa entender, né? A imposição ela gera interprisão. Então, quando eu falo liberdade, é liberdade de manifestação, a pessoa trazer a tona aquilo que ela pensa. E aí, pessoal, entrando também nesse viés, né, de ideias, o processo mesmo de liderança, pensando dentro do contexto da comunidade conscienciológica, cosmoética internacional, né, que a gente chama de CCCI. Tem uma pergunta aqui do Bernard. Bom dia. Na opinião dos debatedores, as ICs, que são as instituições conscienciocêntricas, de forma geral, adotam esse estilo de liderança? Que acho que ele deve estar perguntando da liderança compartilhada. É uma pergunta aberta. Sim. De maneira Eu acho geral. que sim, acho que de maneira geral, sim, uma liderança compartilhada. Eu não acho que ainda é uma liderança participativa. É uma liderança, é um modelo de liderança compartilhada. Então, assim, você tem uma figura de poder, né, que tem aquele poder mesmo, representa a IC dentro do processo político e administrativo, e ela delega poder dentro daquele processo, né? Então, tem um grupo que apoia as decisões, que ajuda na tomada de decisão. Tem o petit comitê. Tem o petit comitê e tudo mais. Mas eu vejo diferente, por exemplo, do Conselho dos 500, onde as pessoas vão se reunir para debater um assunto. Aí todos vão participar, né? E aquela ideia vai ser lapidada em conjunto, né? Ela vai ser, inclusive, aprimorada em conjunto dentro de um processo horizontal. E até emendando... pode falar, Silvana. Não, emendando aí nessa questão do Conselho do 500, né? A Cassiane está perguntando para explicitar um pouco mais sobre isso e qual é o pré-requisito que nós precisamos ter para participar do Conselho dos 500. Marlene? A bola é sua. Então, como é que ela chama? Cassiane. Tassiane, o Conselho dos 500, se você colocar na internet, vai vir aí um monte de informação, né? Ele existiu efetivamente na Grécia Antiga, há mais ou menos 2.500 anos, e em 2009, o Valdo teve um encontro aí com um amparador que ele chama de Espartano, que sugeriu a criação do Conselho dos 500 aqui na Cognópolis. Ele fez essa sugestão no verbete, na tertúlia Retificação, tá? Se não me engano, dia 8 de dezembro de 2009, ou 8 ou 9 de dezembro de 2009, por aí. Então, se você pegar essa tertúlia, se você quiser um aprofundamento, ver como é que surgiu a ideia, você vai ver. No meu livro eu faço também, né? Faço todo um relato de como aconteceu. E aí ele falou que essa modalidade seria para a gente implementar o sistema de democracia pura dentro do bairro Cognópolis. Não é um organismo conscienciológico puramente, ou seja, obviamente vai ser proposto por nós, conscienciólogos, mas já abraça o bairro, já extrapola os muros conscienciocêntricos, eu diria, não cognopolitas. Cognopolitas, por quê? Porque a gente mora, não sei se você mora aqui, não sei onde você mora, não sei se você conhece Foz. Nós moramos num bairro onde a maioria, ou sei lá, não posso dizer a maioria, mas uma boa parte de condomínios conscienciológicos. Mas temos também vizinhos que não são, né? Donos de chácaras, enfim. Muitos não são conscienciólogos, mas são cognopolitas. Por quê? Porque moram na nossa região. Então, seria um trabalho envolvendo essas pessoas também. Seriam para decidir por meio do sistema de democracia pura, tipo sim ou não, sem reuniões, conforme ele gostava de falar. Chamam os conselheiros, que seriam 500, né? A gente tinha que fazer
tinha uma listagem no tertuliário, nós conseguimos, acho que 341 assinaturas em 2013. Ele chegou a funcionar, mas nunca chegou aos 500, nunca chegou, então, a funcionar de fato e de direito, né? Até porque também tinha também algumas coisas assim, alguns conflitos com a associação de bairros, porque não ficou muito clara a delimitação de atuação. Enfim, ele ficou ocioso. Então, ele foi encerrado, arquivado em setembro de 2014. Depois, em 2018, eu acho, 2019, eu fui numa reunião do Areópago, e lá nessa reunião falaram, né, que era necessária a reativação do Conselho. E me colocaram lá à frente, junto com o grupo. Nós tentamos, então, reativar. A primeira coisa que eu fiz foi ver quem se interessaria, né, porque, em tese, seria para cognopolitas. Eu não sei se você mora, ou pelo menos em Foz do Iguaçu, porque você teria que participar presencialmente das reuniões. O sistema de democracia pura, naquela época, era levantar a mãozinha. Hoje, a gente já teria que rever tudo isso, pelo fato, né, da gente não ter condição nem de encontrar pessoalmente. Então, de repente, talvez a gente, né, repense e refaça essas premissas aí do Conselho dos 500, colocando outras pessoas também, ou seja, concessiólogos que residem fora de Foz do Iguaçu, e a votação pela internet, mas, sinceramente, isso também terá que ser debatido no Conselho dos 500. Não sou eu que vou, né, chegar aqui e falar que isso vai acontecer, porque existe um estatuto, ele está arquivado, mas ele existe pelo menos uma minuta de um estatuto que chegou a funcionar, né? Lógico que muita coisa teria que ser... Eu cheguei a pegar a lista para poder rever, muita gente dessomou, muita gente deixou a Conscienciologia, muita gente se mudou do bairro, enfim, uma série de mudanças que isso tem que ser refeito de vez em quando. Não há aquela lista, eu chamo de desembagulhar a lista, a primeira coisa que eu fiz, né, que eu tentei fazer. E logo veio a pandemia e acabou as coisas não evoluindo muito. Mas, em tese, se você morar em Foz do Iguaçu, você já está com o requisito. Se você não mora em Foz, a gente tem que pensar na condição de abarcar esses amigos, mas não sou eu, infelizmente, assim, infelizmente não, felizmente, né, pelos princípios da democracia pura, a gente teria que perguntar justamente aos conselheiros o que eles acham, né, dessas reuniões online e de abarcar amigos que moram na Suíça, conforme mora o Marcelo e vários amigos de vocês e nossos aqui, né. E o verbete que eu escrevi, que é o histórico do Conselho dos 500, está na Enciclopédia da Conscienciologia. Eu debati esse verbete, acho que em março de 2018, se não me engano. A Cassiane respondeu aqui que ela conhece Foz, conhece o CAEC e agradece bastante as perguntas. Você ia comentar alguma coisa, Fábio? Não só dizer que, para mim, o Conselho dos 500 é ele faz uma referência a uma época, né, a um sistema, né? Então, para mim, ele é muito mais um modelo decisório do que justamente um processo engessado, né? Então, ele, obviamente, naquela época, ele tinha uma finalidade territorial, ele tomar decisões territoriais. Eu acho que não estaria errado fazer isso, mas eu vejo que é uma ferramenta que, além disso, ela poderia ter outras funcionalidades dentro dessa, enquanto ferramenta. Então, por exemplo, até que ponto a gente poderia decidir coisas importantes da Conscienciologia dentro do modelo de funcionamento dos Conselhos 500? Então, não é uma coisa... Ali, o âmbito de ação não é mais o bairro. Mas, mas o modelo decisório, que é o modelo de deixar as pessoas falarem, né, e trazer suas ideias, e lapidar essas ideias em conjunto, dentro de um modelo de liderança participativa, será algo que vai ajudar nas decisões grupais, sem a delimitação territorial. Embora o Conselho dos 500 também possa ser utilizado, né, com muita efetividade dentro do processo territorial. Agora, quando mexe com o processo territorial, tem que lembrar que, por exemplo, na Cognópolis existe a comunidade Cognópolis, né, da CCCI, e existe o bairro Cognópolis, que ele transcende, né, o limite territorial da Cognópolis. Então, nisso acaba tendo um problema decisório, né? Então, você tem lá a associação de bairro, né? E aí, se ele não está inserido dentro do processo, aí realmente fica complicado. Então, o que eu acho que seria interessante dentro dessa proposta de ser uma esfera de decisão dentro do bairro? É trazer, talvez, esse modelo, né, junto com o processo da associação do bairro. Exato. Aí você consegue qualificar... Uma, né, parceria. É uma parceria. Concordo. Aí vira um exemplo, né? Trabalhar em conjunto. Concordo, até porque o Conselho dos 500 é só deliberativo, gente. A associação de bairros, ela pode ir na prefeitura, né, fazer as coisas lá.
tem várias ações assim executivas. O Conselho dos 500 é meramente deliberativo. Olha, vamos ali, dizem que vai fazer ali um viaduto X na rua tal com tal. Vamos chamar o Conselho dos 500. Vamos chamar o Conselho dos 500. Aquilo ali vai atrapalhar muito a nossa vida, vamos chamar. Aí o Conselho dos 500 fala, não, aquilo ali não está bom, vamos lá na prefeitura. Aí não dá para chegar 500 pessoas lá na prefeitura que o prefeito sai correndo, né, gente? É claro. Né? A gente tem que ter noção. Aí, o que acontece? Tem os representantes da Associação de Bairros, que vai lá, né, com toda a diplomacia, representantes também do Conselho dos 500, porque senão o que vira? Né? Vai virar o quê? Um tumulto, uma multidão batendo lata, não pode ter isso. Tem que deixar aberto para os debates, mas tem que também ter, assim, manter a compostura, que requisita a nossa sociedade. E até interessante, eu lembrei do que está acontecendo aqui em Foz, né? Tem vários grupos, por exemplo, tem a Câmara dos Vereadores, o Codefós, o Contur, nós aí do núcleo de empresários, né, de Foz do Iguaçu. Então, o que está acontecendo que eu achei bem sincrônico? Nós unimos todos esses grupos e nós estamos fazendo uma pesquisa agora que vai ser solta semana que vem na cidade de Foz do Iguaçu para ver o que os cidadãos esperam das principais avenidas da cidade, o que eles querem dessas avenidas, como eles veem e o que eles gostariam que fosse. Aí você já entra naquele esquema da Suíça, né, Simone? Tudo eles perguntam, né? Aí é o máximo. Não, é muito legal. E aí está somando vários parceiros. Começou com uma singela passeada na Avenida Brasil de 2 empresários, né? Eu e mais uma empresária. E aí acabou dentro nisso, nesse movimento aí. De parar para pensar a cidade, né? De parar e não para pensar a cidade. Que um burocrata pense a cidade por você. Exato, perfeito. Agora eu acho isso aí é perfeito para mim. Assina embaixo. Isso até dá pra a gente tem que começar a botar a mãozinha, né, Simone? Assim, colocar em prática, que eu falava com os meus amigos aqui antes de iniciar o debate, que veio uma ideia assim maravilhosa. Posso falar aqui, Simone? Justamente porque a Liderare, né, ela está nascendo praticamente hoje, o primeiro debate enquanto instituição, então eu imagino que vai mudar uma série de coisas, amparo de função, vai chegar um monte de gente, um monte de demanda para eles, eu imagino que vai ser assim um divisor de águas mesmo, né, enquanto instituição. Lógico que as pessoas estão aqui, já estavam, vão continuar, mas nasce uma condição totalmente diferente. Eu comentava com eles hoje de manhã que eu estava meio reflexiva, né? O que eu vou falar, porque eu, às vezes, me acho muito teórica, né? Escrever 450 páginas e falar de liderança compartilhada não foi tão difícil assim, né? Bastou eu sentar na cadeira, pesquisar uns 3 anos, qualquer um consegue fazer isso. Mas vivenciar são outros 500, né? Vamos falar dos 500 aí, que eu gosto do número. Dos 500, Vamos ajudar esses 500 aí, Marlene? Juntar os 500, mas antes de juntar os 500, eu acho assim que são várias frentes, sabe? A Liderare, eu acho que vai se espraiar, assim, vários braços pelo planeta. E uma ideia muito forte que me veio foi a questão da política, porque eu me sinto muito engessada, no sentido de não poder fazer nada, não poder ajudar em nada. Eu me sinto, hoje, na questão da pandemia, praticamente em cárcere privado, há mais de um ano, né? Não só eu, como milhares de pessoas. E o problema maior que eu vejo é que essa condição não vai mudar assim num piscar de olhos, né? Mesmo eu não sendo da área, eu tenho bom senso, eu leio muita coisa. E ainda que todos nós nos vacinemos, isso ainda vai durar um pouco. E a vacina não chegou, a verdade é essa, né? E essa questão da vacina veio muito forte para mim. O que é que nós podemos fazer para ajudar nessa questão da vacina? Porque não adianta a Globo e outras mídias falarem vacina sim, diga sim para a vacina. Gente, eu estou dizendo sim para a vacina, mas o que adianta eu dizer sim se a vacina não chega e ela diz não para mim? Né? Ela tem que ser um amor correspondido. Eu amo a vacina e ela tem que me amar, ela tem que chegar perto de mim. Não adianta eu falar sim para ela se ela não existe. Né? Ela existe em outros países, aqui ela não existe. E não vai existir na nossa faixa etária tão cedo. Talvez ano que vem, se tiver. Aí a gente escuta, né, falar mal do governo, eu dá vontade gente, tem dia agora um desabafo, dá vontade de desativar o meu WhatsApp, porque é tanta mensagem que dá vontade de falar, não vou ler mais nada, mas aí também não adianta, eu não tenho para onde fugir, né? Não adianta eu querer me excluir do mundo.
Então, o que veio de ideia? Que nós, né, temos muitas ideias, temos muita energia, somos um grupo de ex-líderes em várias vertentes, em várias linhas do conhecimento, esse grupo de intermissivistas, todos já fomos em algumas vidas, tivemos lideranças significativas, e hoje a gente está assim, dentro de um viés conscienciológico que está muito low profile, até por causa da questão da ectoplasmia, a gente não pode sair fazendo muita coisa, que a gente corre até risco, então a gente tem que se restringir, viu, Fábio, um pouco para poder se preservar, mas, por outro lado, acho que chegou um momento, assim, no meu entendimento, da gente colocar um pouquinho a mão na massa, né? E a ideia que veio, assim, muito clara, é que a gente pode ajudar nessa questão da vacina. Eu sei, né? O Fábio é médico, ele sabe muito mais do que eu. Vai falar, Marlene, a vacina é uma questão do poder público, é o governo que tem que trazer a vacina. Mas a gente não mora, a gente não vive num país democrático, a gente não pode fazer propostas? Podemos, a gente acabou de falar que nós vivemos num país democrático, né? Pelo menos em tese. Então, a ideia que veio é que a gente poderia estar grupos de médicos, de advogados, de várias especialidades, e juntar com o empreendendo, mas eu sei que o governo pode requisitar essas vacinas, o SUS, porque a prioridade é do governo. Ninguém está falando em tirar o poder do governo, a gente está falando em ajudar o governo. Não tem vacina para todo mundo? Por quê? Porque não tem dinheiro, porque tem um monte de coisa, tem uma politicária, Bolsonaro brigou com não sei quem, o vírus é da China, o vírus não é nosso, a gente escuta de tudo. Esquece tudo e vamos pensar o que eu posso fazer agora. Esquece o resto, eu quero a vacina. Essa vacina tem que chegar rápido. O que eu posso fazer? Eu posso comprar a minha e posso comprar a minha da minha diarista, que também não vai ter dinheiro para comprar. Então, eu vou comprar a minha dela. Certo? Certo. Tá, como é que eu compro? Não tem. O governo vai ter que dar e o governo não quer. Como nós somos uma federação, ele não pode falar, olha, o estado de São Paulo vai ser vacinado. Porque não adianta. Não adianta o estado ser rico e vacinar o estado todo e os outros ficar lá na Pindaíba, porque senão fecha as fronteiras do estado, ninguém mais sai, ninguém mais entra. Então, também não adianta. Então, tem que pensar na coletividade. Falando de Brasil, tá, gente? A Europa, claro que a ideia é maravilhosa e eu não sei como funciona lá, né? Estou falando no nosso caso do Brasil, que o Brasil, a questão da saúde pública, essa questão está nas mãos do presidente, está nas mãos do SUS, e mesmo a gente tendo condição de pagar e de querer ajudar, tipo, eu falei, eu estou disposta a comprar a minha e da minha diarista, e posso pagar também de um sobrinho que não pode pagar, de um tio que está, né, desempregado, alguém assim. Se a gente faz uma campanha, né, para poder comprar essa vacina e também acolher uma pessoa para você doar uma vacina, você compra a sua e de um, porque você pode, né? A maioria de nós podemos. Todas as pessoas que eu conheço podem comprar a vacina. E, no entanto, está todo mundo preso, engessado dentro de casa, numa situação de cárcere privado. Por quê? Porque no Brasil a vacina tem que ser distribuída pelo poder público, pelo governo, e mesmo que a gente compre, ele vai tomar. Não, ele não vai tomar a nossa, nós vamos comprar e vamos dar para ele ser mais rápido. E se todas as empresas pensarem assim, é rápido. Em 3, 4 meses, a gente consegue vacinar aí uns 60%, 70% da população, né? Que seria o ideal para poder já minimizar o problemão que a gente está aí de mortes absurdas e que, no meu entendimento, não vai melhorar tão cedo. Então, veio essa ideia para a gente pensar em como a gente pode ajudar na questão da vacina, né? A liderar enquanto lideróloga, enquanto liderança máxima, aí, líder dos líderes, né? Por quê? Porque fomenta a questão multidimensional. Isso aí ninguém tem, é a primeira instituição que está falando de liderança multidimensional. Todos nós somos, mas instituição não tem, é a primeira. Então, por isso que veio, né, essa ideia de repente, começar a pensar. Claro que a ideia precisa ainda ser elaborada, precisa ser debatida, claro, precisa ver se tem lógica, mas eu achei muito interessante, porque se a gente fala em interassistência, né, eu preciso primeiro me cuidar, porque não adianta eu falar em interassistência se eu não estiver vacinada, e se eu me meter aí no meio do povo, no instante eu vou pegar Covid, não sei se eu sobrevivo, porque ninguém tem garantia de nada. E aí eu tenho que me cuidar e tenho que cuidar também de pelo menos uma pessoa. Não posso ser egoísta de querer a vacina só para mim. Eu posso pagar a minha e de mais uma pessoa. Você pensou se todo mundo faz isso, Fábio? Marlene, nesse caso, o egoísmo ele é benéfico para todos. No caso, por exemplo, se a pessoa consegue se vacinar, ela já é ao menos um transmissor da pandemia.
Então, ela já começa a achatar a curva, diminui o R de transmissão da doença. Então, é um equívoco essa ideia de querer centralizar. Mais uma vez, a gente está falando aquilo que a gente tinha dito antes, né? A tua ideia tem toda a lógica, né? A gente precisa depender de uma solução só. Por que precisa depender de uma figura, uma solução só? É um único líder para 211 milhões. Não está dando conta, sinto muito. Nunca vai dar, nunca deu, mas nunca deu certo. O Estado nunca vai dar certo. Isso nunca Exato. Eu estou falando de agora. Nunca deu, ele já herdou uma situação errada, já herdou um monte de coisa ruim. Existe uma premissa irracional, grupal, de que não é o Estado, ele vai prover as soluções. Não vai. Não vai. Não é ele que vai. Pelo contrário, ele vai dificultar, né? Então, e outra coisa, negociar com o poder público é sempre mais caro e sempre tem um valor implícito. E eu sei disso porque eu trabalho com isso no dia a dia, e o elo de confiança que existe numa instituição pública é menor em relação ao setor privado. Por quê? Existe sempre o medo do calote. Existe sempre o medo de vai negociar com um grande país. Imagina, o Brasil lá compra 420 milhões de vacinas, porque tem 2 doses da vacina para a população, de uma empresa só, de poucas empresas, e esse valor todo que é levantado, se o Brasil der um calote de 60%, por exemplo, resolver não pagar, como é que a empresa fica? Exatamente. Eu sei disso. Então, por isso que não tem... É um dos motivos pelos quais se evidencia que não tem lógica. Quando o setor privado ele negocia com outro ente privado, a tendência, inclusive, o preço é ser menor, porque o risco está implícito no preço. Por isso que licitações públicas elas tendem a ser mais caras. Se você vai comprar um produto para um hospital, por exemplo, fazendo compra direta, essa compra tende a ser mais barata e mais rápida e mais qualificada do que uma compra via licitação. Mas por quê? A licitação ela tem todo um processo jurídico que gera insegurança para o empresário que está vendendo aquilo. Então, esse preço, quem paga é a população. E paga o preço não só do adicional, né, do custo, mas também pela lentidão, pela burocracia e tudo mais. Então, não precisaria ser dessa forma. E eu concordo plenamente contigo. E até tem empresários aqui na cidade, tanto aqui no Paraná quanto em Santa Catarina, que já estão fazendo esse movimento de se unirem para vacinar todos os funcionários e as famílias. E aí... Mas só que eles falam que se comprar, porque existe uma coisa que chama requisição, né, que o Fábio conhece bem. O governo pode requisitar, tipo, eles podem conseguir, Simone, mas o governo vai requisitar. Então, se a gente combina, faz um acordo, olha, várias, centenas ou milhares de empresas querem isso. Ô, Bolsonaro, o senhor deixaria essas centenas e milhares de pessoas comprar a vacina e vacinar? Aí vai ter que vir a questão da proporcionalidade, porque, conforme eu falei, como a gente está num sistema de federação, a gente não pode ir contra. Olha, não, vamos vacinar só para o Paraná. E aí, só pontuando, pessoal, a gente está chegando nos nossos minutinhos finais, né? Faltam mais 15 minutos. E se dá mais um debate só desse tema, né? Que eu acho que não só por ele ser complexo... Então já fica a ideia para vocês aí, liderarem. Não só por ele ser complexo, mas por tratar de uma situação atual, mas o que eu acho que é mais sério que você trouxe, Marlene, que é como que a gente pode ter uma ação proativa, como que a gente pode se colocar num papel mais de protagonismo, que é esse foco também da Liderare. Então, fica também, a gente pode pensar como, né, pensar coisas nesse sentido, mas é que senão a gente tem mais perguntas aqui e a gente acabaria pegando bastante tempo e muitas perguntas vieram também nesse sentido. Obrigada, desculpa aí. Não, que é isso, eu acho que foi muito bom você trazer, é só realmente porque a gente quer, o pessoal no YouTube também está perguntando bastante. Mas só pegando uma pergunta que foi lá atrás, a gente vai fechar com essas perguntas, do Rafael Guimarães Pereira. Ele fala que o tema está sendo muito importante no momento evolutivo dele, e se tem alguma biografia que a gente pode recomendar para estudo de alta liderança. Autoliderança? Eu vou indicar para ele o verbete Liderança Pessoal, que tem um verbete e uma tertúlia, que é do Valdo Vieira, que eu acho espetacular, eu adoro, eu gosto muito de falar, sou suspeita, né, para falar do Valdo, mas, assim, ele tinha uma coisa que eu acho impressionante, que eu tento, assim, todo dia resgatar um pouquinho daquilo, porque como a gente não tem mais um líder daquele gabarito, a gente, às vezes, se sente um pouco órfão, né, e a gente não tem esse direito, claro, porque já usufruímos muito, né, da presença dele aí. Mas ele falava o seguinte, se você não se acha líder de ninguém,
você é líder de 100 trilhões de bactérias. Aí eu falo, mas Valdo, eu não quero ser líder de bactérias. Se você não pensar em ser autolíder e nem líder do outro, você vai liderar pelo menos as bactérias que você porta no seu corpo, que é 100 trilhões. Então, aquilo é de acabar com qualquer um, né? Com qualquer ser pensante em liderança. Você liderar 100 trilhões de bactérias, por favor, não quero isso para a minha vida. Mas o problema é que você não lidera essas bactérias. Que Nem as bactérias você lidera. Pois é, e agora tem um vírus, né? Que eu adoraria liderar ele, né? Dominar. Ele não lidera. Tá vendo? A gente não consegue liderar nem o vírus. É dificílimo, ele está mais esperto que nós, está vencendo a gente assim, nós somos 7,7. O único caminho é da autoliderança. O único caminho é a autoliderança. Exato. Então, assim, esse verbete é muito interessante. E eu vou falar do meu livro também, é claro. Eu faço todo um contexto da história da liderança. E falando, lógico, gente, dentro do viés, eu não sei se ele é, porque a Simone tem muitos amigos, nem muitos co-líderes aí das empresas, então não sei se ele é conscienciólogo, mas assim, o meu livro é com viés dentro do paradigma consciencial. Então, eu acho que vale a pena. A Simone tem um livro também, que é a Liderança Inspiradora, né? Tudo ajuda para poder formar, porque a gente não adianta ler uma coisa e achar que é aquilo. Não, você lê um monte de coisa, descarta um monte, e você vai pensar por si mesmo como é que você pode se melhorar, tá bom? E o conscienciólogo, é claro. Não, eu penso que dentro do próprio paradigma consciencial, né, como ele falou, a biografia, a gente pensou aqui do Zéfiro, né, o livro Zéfiro. Escreveu, porque daí ele pode, inclusive, ver essa questão dessa personalidade, né, extrafísica e intrafísica, né, como é que é esse processo. E, de uma maneira geral, gente, todas as biografias dos grandes líderes, de empreendedores, de inovadores, vale a pena estudar. Porque daí você vai vendo os prós e os contras, os traços fortes, os traços fardos, o que faltou. Acho importante estudar biografias de lideranças de modo geral. Agora, a gente encontra muito exemplo de autoliderança. Assim, não é muito exemplo, tem bastantes exemplos, não que seja a maioria, né? Mas de autoliderança evolutiva, aí eu acho que esse qualitativo... Aí o negócio é mais embaixo. Aí fica mais embaixo. Aí é ele mesmo, né? Eu acho, né? Mas eu acho que já ajuda, né? Fica o convite, então, agora, fica o convite para o pessoal. Nós vamos ter um curso aí na Liderare de autoliderança evolutiva, que vai acontecer agora, dia 24 de abril, tá? De 2021, e então estão todos convidados a entrar no nosso site e fazer a sua inscrição. E ali também a gente passa bastante biografia, se você quiser depois, Rafael, nós podemos enviar para você mais alguns livros que você possa estar aprofundando sua autopesquisa na autoliderança, certo? Enfim, nós temos mais algumas perguntas, né? Isso. A gente tem aqui a pergunta da Rosilene, que ela pergunta para a professora Marlene para expandir a relação liderança compartilhada e interconfiança. Liderança compartilhada e o quê? E interconfiança. Sim, tem total relação, né? Porque não adianta você querer compartilhar a sua liderança com uma pessoa que você está super desconfiada. Se você não confia, não compartilha primeiro, aglutina aquela pessoa, traz aquele co-líder para perto de você. Aí eu volto a falar naquela questão da teoria X, da teoria Y, né? Que tem o que não gosta, tem o que gosta muito, até chegar num nível médio ali de confiança. E olha, gente, confiança está difícil. A nossa sorte, entre aspas, né? Eu acho um aporte, na verdade, não é sorte, é que aqui na Conscienciologia nós temos o trabalho com as energias e nós temos o desenvolvimento parapsíquico como uma das premissas do conscienciólogo. Isso ajuda muito, né? Porque quando você depara com uma pessoa muito mal intencionada, você sabe na hora das intenções dela. Basta ela chegar perto que você já começa a ter sinalética e uma série de coisas. Então, aqui dentro do nosso paradigma, eu acho que não é tão difícil, porque nós conseguimos saber das intenções, pelo menos eu consigo, muitos também, tenho certeza, Simone, conheço bastante, com certeza sabe exatamente em quem ela pode confiar, em quem não pode. Se não pode, tenta ajudar, não fecha as portas, né? Porque o momento é crítico, nós falamos em interassistência e nós precisamos de ajudar aquelas pessoas que ainda não têm
boa intenção, que não tem esse qualificativo que nós conseguimos a partir do curso intermissivo, né? Que é a questão da cosmoética. Perfeito. E aí, fechando com a pergunta do Jaime, vocês acham que o sistema de votação SHP pode nos ajudar nos levantamentos das ideias e decisões, considerando a pandemia, a votação online está totalmente no contexto atual? O que vocês acham? Eu acho que ajuda muito, sem dúvida, né? Porque é o sistema de sorteio, habilitação, e o Pedro está fugindo aqui. Sorteio, habilitação... Pontuação. Pontuação. Então, isso está no livro Democracia Pura, uma proposta do professor J. Vasconcelos, né? Até ele está fazendo aí, ele está debatendo o livro dele dentro de um curso lá não curso não, umas palestras, uma vez por mês, lá no Colégio Visível da Parapoliticologia. Eu acho, isso está muito bem delineado, muito bem descrito ali no livro dele. Eu penso que sim, né? Ele faz toda uma proposta maravilhosa. Quando eu leio aquele livro, eu fico sonhando com aquele momento, porque se fosse... Hoje ainda não teríamos condição, do jeito que está a internet, assim, você vai debater uma coisa, igual o Fábio falou, a gente vai falar uma coisa, dá até medo, né? De sair uma bomba ali do computador, de tanto belicismo, as pessoas achando que está atacando elas e não as ideias. As pessoas primeiro têm que começar a fazer a reeducação dentro da internet, porque eu acho que aí sim vai funcionar. Hoje fica meio difícil de abrir tudo, mas dentro da Conscienciologia, eu não vi bem a pergunta, é dentro da Conscienciologia que ele fala? Sistema para usar esse sistema? Eu acho que ele fala de uma forma geral, e ele até coloca o contexto da pandemia como sendo, acho que, impeditivo da gente estar presencialmente nos locais. Eu acho que, em geral, sim. Eu assino embaixo. Tem que qualificar, tem que se reeducar, mas é o que tem. Eu penso que sim. Seu microfone, Silvana. Não estou ouvindo, Silvana. Vamos terminar o nosso debate com uma nova pergunta. Vocês falaram bastante sobre a liderança compartilhada e que ela ainda não é uma liderança participativa. Na opinião de vocês, o que nós devemos desenvolver, compreender e aprender para chegar numa liderança participativa? Não, só um minutinho, eu não falei isso, tá? Eu trago a minha vertente, a minha tese é justamente assim, é que ela é um crescendo. Ela pega a liderança compartilhada com e pega com os 500, do Conselho dos 500. Então, assim, quem está trazendo essa ideia é o Fábio e a Simone, né? Que é a ideia que eles trazem aí da coliderança evolutiva. Eu acho que a liderança compartilhada é uma das sinônimas, é a liderança participativa, sim, a gestão participativa, tá? Mas existem gradientes, gradações. Não é tudo, igual eu falei, existe até a gangue, né? Fazendo compartilhamento de liderança. E existem os amparadores das comunex evoluídas fazendo compartilhamento da liderança. Então, eu considero como sendo uma sinonímia. Mas os colegas não têm que concordar comigo, porque eles trazem uma outra vertente dentro da liderança. A ideia é só para deixar clara a diferença, né? Então, o compartilhamento envolve ter alguém que tem poder e vai compartilhar esse poder com outras pessoas, né? E na liderança participativa, não. Você tem aquelas pessoas ali estão em igualdade de poder e elas vão utilizar aquela esfera decisória para a tomada de decisão. A liderança compartilhada não necessariamente é a força das melhores ideias. A liderança compartilhada, ela é a decisão de quem detém o poder, que faz essa consulta ao grupo. Então, por exemplo, a pessoa vai atuar com uma liderança compartilhada com seus amparadores, por exemplo. Ela vai consultar os amparadores, mas a decisão final é dela. Não é uma liderança participativa, é uma liderança compartilhada. Ela está compartilhando o poder decisório dela com o amparador dela de função, ali, tudo mais, mas ela está dentro do poder temporal tomando uma decisão. Eu vejo o Conselho dos 500 como um modelo de liderança participativa. Ali, por exemplo, são todos iguais, né? E vão estar iguais, eu digo não iguais em termos de comportamento, iguais no sentido de igualdade perante a lei. E vão estar deliberando, né? E trazendo ideias e trabalhando essas ideias em conjunto. Agora, quando a gente fala da coliderança evolutiva, é um processo que vai além ainda da liderança compartilhada e da liderança participativa,
que aí envolve um nível de parapsiquismo bem mais avançado, e quando a gente fala isso, o modelo de liderança nesse caso, ele começa com o delegado autocrítico, e ele vai até o processo do serenismo, né? Que é a condição de você ter um protagonismo conjunto. Então, várias pessoas assumindo a liderança de maneira simultânea, dentro do mecanismo multidimensional, atuando uma convergência de propósitos, uma complementaridade de talentos em prol de algo maior. Então, é uma sincronia, né, que vem a partir desse teleguiamento entre os indivíduos, né, dentro do maxi-mecanismo. Eu concordo com o Fábio quando ele fala da liderança compartilhada sobre o viés da SOCIM, que existe, né, dentro das empresas. Não é o foco do meu livro, tá? No meu livro eu falo da liderança compartilhada enquanto ferramenta evolutiva grupal. Então, eu discordo que a liderança compartilhada enquanto ferramenta evolutiva grupal seja divergente da liderança da gestão participativa e mesmo da coliderança evolutiva. Acho que são sinônimas. Agora, concordo quando fala-se da liderança compartilhada que existe o conceito dentro dos gestores aí de empresas, tipo a Vale, eu coloco no meu livro vários exemplos, tá bom? Então, tem esse diferencial porque eu coloco um qualificador no título do meu livro, que é Ferramenta Evolutiva Grupal. Mas também não tem nenhuma intenção de convencer o Fábio, a Simone e os colegas aqui da forma que eu penso. E eles também têm certeza que não têm essa intenção de me convencer do contrário. E até a ideia justamente desse evento, né, a gente ter os debates paracientíficos e a gente trazer para o mesmo ambiente pessoas que estão pesquisando temas relacionados à liderança, isso que a Marlene trouxe, né, a gente pode concordar em discordar, né, mas no sentido de entender que, exato, são ideias que a gente está trazendo, cada pensador está trazendo seu ponto de vista, o Fábio e a Simone estão trazendo uma vertente proposta para agora IC liderarem, né, oficialmente, uma instituição da Conscienciologia, e a Marlene trazendo com base nas pesquisas delas. Mas o importante é justamente a gente conseguir colocar esses assuntos para mais pessoas terem acesso, para a gente conseguir trazer essa reflexão nesse ambiente de construção de conhecimento. Então, teve até algumas pessoas no próprio chat do YouTube que em algum momento colocaram, nesse ponto eu discordo dos professores e está tudo certo. Tá tudo Porque certo. A ideia aqui não é ninguém ter a verdade absoluta, mas a gente ter um espaço para ter essa troca. E aí a gente conseguir falar de uma maneira amistosa de pontos divergentes, eu acho que é uma das coisas mais sérias quando a gente pensa em convivência, liderança e grupalidade. Exatamente. E também, Simone, o Fábio falou muito aí, né, durante acho que foi o Fábio mesmo, que às vezes vai chegar uma pessoa com uma ideia muito melhor do que a minha e da Liderare, e nós 5 vamos falar, nossa, como é que eu não pensei nisso antes? Dentro desse mesmo viés de pesquisa. Então, isso é o abertismo, isso é a sinonímia do binômio admiração e discordância que eu tenho muito por todos vocês, e me senti aqui extremamente acolhida e muito à vontade para falar tudo que eu penso, e eles também, e assim, achei tudo 100% positivo. Acho que esse é o movimento, né? A gente ter ambiente para falar, sem atacar as pessoas, sem se sentir atacada, sem totalmente livre, né? E concordando que, de repente, eu posso estar equivocada, e de repente eles podem estar certos, mas nesse momento é a forma que eu penso. Ou, de repente, é um processo de complementaridade, de crescimento de toda a ciência, que, como toda ciência, deve ser. A gente Tudo tem que ser refutado. Exatamente, eu acho que isso que é o mais bacana no processo do debate, é porque a gente não tem a verdade, nós construímos conhecimento, né? Então, eu acho que isso é muito importante a gente entender que não temos esse viés de estarmos certos em tudo, mas aprendendo, né? O super aprendente, como você colocou no seu livro, que eu achei muito interessante. Então, gente, nós vamos começar agora a nos despedir, encerrar o nosso debate. Eu quero agradecer muito o pessoal da internet que ficou ali com a gente no YouTube até agora, muito participativos, com bastante opiniões bem bacanas colocadas ali, que a gente vai avaliar uma por uma, isso é muito bacana. Então, eu deixo aqui um muito obrigado. Eu convido todos vocês ao próximo debate parecientífico da Liderare, que vai acontecer no próximo mês, no 3º domingo. E aí realmente fica meu agradecimento a você, professora Marlene, a Simone, ao Fábio, e a todos os colegas evolutivos que participaram aí e colocaram seus conhecimentos para a gente neste trabalho. Obrigada a vocês, gente. Parabéns, hein? Gratidão, pessoal.
E quem tiver interesse de saber mais informações sobre a Liderare, as atividades gratuitas, os cursos, a gente tem um curso que a Silvana falou, que chama Autoliderança Evolutiva, tem um curso que chama Coliderança Evolutiva, em parceria com a ARAC. Então, são atividades com a ideia de aprofundar esses temas, tudo tem no site www.liderare.org, então as pessoas podem ter mais informações, e no canal Liderologia do YouTube, né, que vocês estão assistindo agora, tem uma série de outros debates e temas que já foram feitos e muitos mais que estão por vir. Então, é isso. Também quero agradecer muito por esse debate, achei que foi muito rico. A gente sempre fica muito feliz quando tem essa participação das pessoas online, porque a gente vê que é um tema que está sendo relevante para mais pessoas. E essa troca para a gente é sempre um sinalizador muito bacana de que a gente está conseguindo comunicar coisas importantes para vocês. Então, é isso, pessoal. Agradecemos. Obrigada. E até as próximas. Melhores energias, né?